Bom dia a todos. Que sejam todos bem-vindos, os deste e os do outro lado da vida. Que sejam de paz nossos sentimentos e pensamentos. Meu nome é João Batista, eu sou médium e um dos expositores da SER. Esse nosso encontro de hoje, como acontece todos os meses, sempre no último domingo de cada mês, quando a nossa casa abre as portas para o que chamamos de homenagem aos nossos irmãos desencarnados, nada muda em sua proposta, mesmo acontecendo virtualmente. E mais do que homenagearmos aqueles que estiveram conosco em nossa caminhada terrena, por tempo longo ou não, sendo nossos entes queridos irmãos, pais, esposos, esposas, filhos, tios, tias, amigos, amores, amados, temos aqui e agora a oportunidade de ressignificar todo e qualquer sentimento que temos por eles e que por algum motivo não tivemos a oportunidade de expressar. Então, que possamos aproveitar este aqui e agora. Muitos de nós não tiveram a oportunidade de dar um último abraço, da troca de um sorriso ou de resolver alguma situação pendente, surpreendidos que fomos por um afastamento imposto pela chegada do que convencionamos chamar de morte. Este é um momento em que poderemos buscar mudar nosso entendimento e sentimento, não apenas em relação aos nossos entes queridos, mas principalmente em relação à morte. Mas para darmos seguimento, eu gostaria de convidar a todos para uma prece de abertura para esse nosso encontro. Amado Mestre Jesus, Ramatiz, guias e amigos espirituais, agradecemos a oportunidade desse encontro, quando nos unimos em Teu nome para homenagear os nossos familiares e amigos que seguiram para a pátria espiritual. Pedimos, Pai, a Tua proteção para que este encontro seja harmonioso e alcance os seus propósitos. Que haja conforto para os nossos corações e que os nossos entes queridos encontrem todo o apoio necessário para essa sua nova fase de vida. Certos de sua graça, pedimos a permissão para darmos por aberto esse encontro de homenagem da prece coletiva, dizendo todos, dos dois lados da vida, graças a Deus. A Sociedade Espírita Ramatiz, a SER, é uma instituição espiritualista universalista. E nós, que fazemos parte da mesma, a consideramos uma escola de verdades espirituais, pois aqui estamos sempre estudando, refletindo, buscando aprender sobre aquilo que consideramos ser nossa verdadeira natureza, o espírito imortal. Como uma casa universalista, isso não quer dizer que adotamos uma colcha confeccionada com retalhos de todas as religiões e doutrinas espiritualistas. Não. Na verdade, nós procuramos ter um entendimento panorâmico das mais diversas culturas e sentimentos de religiosidade, pois acreditamos que todos convergem para um só objetivo espiritual: a evolução do ser, seu religare ao Pai. Os nossos estudos e trabalhos são alicerçados sobre 3 pilares: as orientações de Jesus, Ramatiz e Allan Kardec. Então, somos uma casa, sim, de espiritismo cristão. E associada à Fraternidade da Cruz e do Triângulo na dimensão espiritual, que surgiu a partir dos ensinamentos de Jesus e de mestres da tradição oriental, estabelecendo, assim, um intercâmbio entre as correntes espiritualistas do Ocidente e do Oriente. Nosso encontro de hoje será feito por mim, neste primeiro momento, e por nossa irmã Valéria, que os guiará ao encontro de seus entes queridos no que chamamos de momento esotérico. Quando vocês escreveram os nomes de seus entes queridos, ao redigirem os nomes, estabeleceram um padrão vibratório específico, um endereço vibratório que nossos amigos espirituais utilizaram para chegar a esta vibração original do nosso irmão, que se encontra nesse momento em outro plano, que a partir de então passaram a ser cuidados e amparados pela equipe espiritual da casa, possibilitando esse nosso encontro. Esses nomes encontram-se agora sobre a mesa em nossa casa, onde a partir do endereço vibratório, nossos amigos espirituais farão chegar a esses irmãos as energias necessárias ao refazimento
e fortalecimento para esta nova etapa em suas verdadeiras vidas. Iremos também cantar. É sabido que a música tem efeitos curadores e as vibrações sonoras que geramos no acompanhamento serão transformadas em cromos coloridos, glóbulos de vitalidade, que irão não apenas auxiliar nossos entes queridos no refazimento, mas nos ajudarão a seguir em frente nesse nosso momento. Então, quando formos cantar, que seja com o coração, com todo o nosso sentimento de amor, de perdão, de carinho, mas, acima de tudo, de gratidão pelo tempo compartilhado, pois temos a certeza que fizemos o que podíamos e eles também. Pois plantamos flores onde queremos, mas espinhos só onde podemos e onde nos é permitido. Faremos também a leitura de 2 textos, um por mim e outro por Valéria, da autoria de espíritos instrutores que nos falarão sobre o que nos trouxe a esse encontro, a morte. Vamos agora a preces aos nossos irmãos que aceitaram o nosso convite para aqui estar conosco, em pensamento e sentimento. Pai de amor e misericórdia, que os amigos espirituais possam auxiliar os nossos queridos irmãos em sua trajetória evolutiva, dando a cada um, Pai, a força necessária, o esclarecimento devido, a coragem, a amorosidade e a harmonia necessária aos nossos encontros, aos novos encontros que se darão ao término dessa viagem. Mas que, acima de tudo, Pai, que encontrem a verdade da existência sobre o véu agora retirado. Que assim seja, graças a Deus. Bom, quando nós nascemos, nós estamos presos ao corpo da nossa mãe através do cordão umbilical, que assim que nos colocamos como ser individual, é cortado. Assim que despertamos para o mundo, ele é cortado, nos permitindo uma locomoção para qualquer lugar, desde que as nossas necessidades físicas sejam mantidas. Acabamos de entrar à esfera física, material, neste mundo que todos nos aguardavam, os familiares, os amigos destes, tudo é pura alegria, comemoração. Vamos tomar uma bebida, um brinde pelo nascimento do bebê. Vamos fumar um charuto pelo acontecimento. Mas este acontecimento de pura alegria, aqui neste momento, é também de separação, o que pode trazer dor e tensão para o espírito que aqui neste momento aporta, porque ele está rompendo comunicação, deixando relações no outro plano, que até aquele momento ele mantinha, como nós, ao perdermos os nossos entes queridos, e eles, ao partirem. Mas estes que lá ficaram também fazem parte dessa grande constelação familiar. São próximos desta família que neste momento comemora, pois nossos laços consanguíneos nos colocam como almas afins, ou com necessidade de refazimento uns para com os outros, de perdoar e ser perdoado. Somos almas com jornadas milenares. Nossa família é constituída de afetos e desafetos, de amores mal resolvidos, de cumplicidade em ações não muito éticas, de indiferenças, mágoas que precisam ser tratadas. Precisamos conviver, ou seja, viver com todos aqueles que nos promoveram em outras vidas os erros e acertos. O que nos faz, estando em uma família, sermos mais chegados a uns do que a outros. E muitos que compõem essa grande família estão também no outro plano neste momento. Aqueles que antecederam nossos entes queridos nessa viagem, pelo qual estamos hoje aqui, buscando um consolo para nossa dor e desejando saber como eles se encontram agora no outro plano, também estão por lá. Agora, vamos nos imaginar no outro lado da vida, como se nós fôssemos aqueles que nos despedimos quando eles mergulharam na carne para uma nova experiência, para o renascimento. Não estaríamos nós também, neste momento da morte física neste plano, comemorando, felizes com o renascimento do mesmo junto a nós na verdadeira vida do Espírito? Não viriam também amigos
que torciam por ele quando no mergulho da carne? Não haveria comemoração pelo seu retorno? Pois é. E o que muda? Nada, pois até mesmo um cordão precisa ser cortado para que eu possa começar a vivenciar nova vida no outro plano, do mesmo jeito que ocorre quando aqui chegamos. Para os que têm conhecimento da doutrina dos espíritos ou de outras correntes espiritualistas, nós o conhecemos como cordão de prata. Sim, aquele que nos permite, através da sua dilatação, fazermos uma visitinha a alguém que já partiu, através da morte diária que fazemos quando dormimos. Isso, se o nosso organismo físico estiver isento de inúmeras toxinas, o que então impediria a dilatação desse cordão umbilical, vamos assim dizer, nosso cordão de prata. Mas é exatamente este cordão que se corta para o desligamento do espírito do corpo físico na hora da morte. Ou podemos dizer, do renascimento em outro plano. Então, a morte deveria ser também comemorada? Em algumas culturas, podemos dizer que a morte é vista como transição, que o sofrimento se torna menor ou é quase inexistente. A doutrina consoladora, a doutrina dos espíritos, nos trouxe possibilidade de amenizar nosso sofrimento quando abrimos nosso coração para o exercício desse amor mais dilatado. Quando entendemos que aquele que está junto de nós, ele está, não é, pois não nos pertence. Que nós, como seres imortais, estamos temporariamente com o pai, filho, tio, marido, esposa, namorada, e não somos. Portanto, devemos entender esse momento de ruptura, de convivência, como passageiro. Os planos feitos, os sonhos realizados, os namoros começados, o casamento não prolongado, os sentimentos despertados. Há tanto a ser dito, não é? Mas nada disso se perdeu. O que não pôde ser realizado nesta, o será em outra encarnação, neste plano ou no outro. Pois, como disse Jesus em sua conversa com Gamaliel, o que é nascido do Espírito é do Espírito, e o que é nascido da carne é da carne. Então, tudo o que geramos como sentimentos, que resultaram em ações, será na carne que resolveremos. Assim caminha a humanidade, passo a passo, encarnação após encarnação, lapidando esse sentimento chamado amor, até o momento de ampliarmos nossas asas e o sofrimento da partida ser visto como um pequeno tempo de refazimento para o começo de uma nova jornada. Se nossos corações não podem ainda comemorar o final de uma jornada de quem amamos, que possamos então, com o desprendimento dessa dor que é gerada ainda pelo nosso apego, permitir o encontro deste que partiu com sua nova família, que também é nossa, e com quem também iremos comemorar quando do nosso reencontro, após a nossa também partida deste plano em que estamos. Para finalizar, eu vou ler um texto que corrobora o que eu disse. O nome desse texto é Pensa em mim. Pense em mim. Se você me ama, não chore. Se você conhecesse o mistério insondável do céu onde me encontro, se você pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim, e nessa luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Estou agora absorvida pelo encanto de Deus, pelas suas expressões de infinita beleza. Em confronto com essa nova vida, as coisas do tempo passado são pequenas e insignificantes. Conservo ainda todo o meu afeto por você e uma ternura que jamais lhe pude, em verdade, revelar. Amamo-nos ternamente em vida, mas tudo era então muito fugaz e limitado. Vivo na serena expectativa da sua chegada um dia entre nós.
Pense em mim assim, nas suas lutas. Pense nessa maravilhosa morada onde não existe a morte e onde, juntos, viveremos num enlevo mais puro e mais intenso, junto à fonte inesgotável de alegria e do amor. Se você verdadeiramente me ama, não chore por mim. Estou em paz. Ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de alguém. Ele nos disse no texto, vivo na serena expectativa de sua chegada um dia entre nós. Então, meus irmãos, amenizem o sofrimento em seus corações, porque em momento nenhum ele se encontra só, como ele mesmo nos disse nesse texto. Então, vamos dar seguimento agora à segunda parte do nosso encontro. Fiquem todos em paz. Bom dia a todos. Eu sou Valéria Lima, médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Nós vamos agora dar continuidade a esse encontro tão especial que é a nossa prece coletiva. Como o João falou antes, esse é um encontro muito importante para todos nós, porque é um momento de gratidão. Há muitos modos de ver a morte, de compreender a morte, de senti-la. Na nossa cultura ocidental, compreender que a morte não é o contrário da vida é uma das principais lições que nós precisamos aprender. De modo geral, no Ocidente, nós não queremos falar sobre a morte. Temos medo da morte. Temos medo de nos despedir daqueles que nós amamos. Não queremos falar sobre isso, pensar sobre isso. Como se morrer significasse ser riscado de um grande livro da vida, significasse perder coisas, afastar-se das pessoas, ser esquecido. Há muita dificuldade em aceitarmos que a vida continua e que o último dia por aqui é tão somente o primeiro dia de uma viagem que continua. Mas em outras culturas, a morte é vista de outro modo. Há um episódio no filme Sonhos, é um filme da década de 90, do diretor japonês Akira Kurosawa, que é lindo, né? E ele narra um episódio, ele narra uma passagem de um forasteiro que chega, né, num vilarejo, numa aldeia muito simples. O lugar é lindo, a natureza perfeita, e ele tem um diálogo com um velho aldeão que, de modo muito simples, vai falando com esse forasteiro sobre os valores mais importantes da vida. E eles estão ali conversando quando, de repente, o forasteiro escuta uma música. Ele escuta instrumentos tocando, festejando, e ele pergunta: o que é isso? É um festival? E o senhor responde: não, é um funeral. E é assim que em vários lugares do mundo, em várias tradições, a morte, como o nascimento, é comemorada, porque registra que uma janela se abriu à eternidade. Então, eu gostaria de ler para vocês um texto que se chama A Morte em Singapura. No bairro chinês, há uma rua aparentemente igual às outras. As mesmas velhas casas, as lojas típicas em que são vendidos fogos de artifício, velas, alimento de todas as espécies. No entanto, ali não se nota o movimento incessante das outras ruas, nem multidões apressadas, nem mercados ao longo dos passeios. A tranquilidade local só é cortada de quando em quando pelo som estridente das cornetas. Bandas de música estão sempre prontas para entrar em ação. Essa é a Rua da Morte, para onde vêm aqueles que já foram desenganados pelos médicos. Ali eles esperam a morte, velados pela família e pelos amigos. A única diferença entre as casas da Rua da Morte e as capelas ocidentais é que em Singapura uma pessoa, em vez de morrer em casa e seu cadáver ser transportado para a capela, chega à câmara ainda com vida. Entre os chineses, a morte é recebida com serenidade.
Ao maior amigo, o chinês deseja, entre outras coisas, uma morte tranquila. Ninguém demonstra medo diante desse fato natural do destino humano. A morte é o descanso, a recompensa de uma existência justa e bondosa. Os amigos e parentes lastimam a perda da convivência diária com o falecido, mas sabem que, já que a separação é inevitável, melhor será transformá-la em festa do que em tragédia. E o enterro na ilha é realmente uma festa. À frente do cortejo vai um caminhão coberto de flores. Atrás vem a banda de música vestindo roupas brilhantes. Depois, em automóvel ou a pé, seguem os parentes e amigos. O espírito dos funerais é sempre o mesmo, independentemente da condição social do morto. Os acompanhantes despedem-se do falecido sem lágrimas ou gritos de lamentação. Interrompe-se uma existência, mas a vida continua. Terminada a cerimônia, cada um volta para seus afazeres, como se nada tivesse ocorrido. Bem, nós sabemos que nós não estamos em Singapura. Nós não temos, de modo geral, a cultura para festejar a morte. Não, nós não conseguimos ainda transformar a morte dos que nós amamos em festa. E nem sempre conseguimos nos conformar que a morte seja uma pausa necessária, ou um descanso, ou a recompensa por uma vida bem vivida. Mas nós podemos, sim, rever os nossos posicionamentos diante dos fatos da vida. Porque na Rua da Morte, nós todos somos iguais. Todos nós faremos essa mesma grande travessia, e assim também todos aqueles que nós amamos. Morrer não é um privilégio, morrer não é uma tragédia particular. Como num ciclo que cumpre a sua jornada, morrer é um ato natural da vida. Então, aceitar a transitoriedade dessa nossa vida material ajuda, de alguma maneira, a aliviar um pouco o sofrimento que a ideia da morte costuma trazer. É claro que não resolve. Então, outra lição da vida da morte é que nós precisamos aprender a compartilhar a nossa dor. Quanto menos nós compartilhamos a nossa dor, mais insuportável a dor se torna. Nós vivemos pequenas perdas todos os dias, pequenas mortes, até que a separação definitiva bate à nossa porta. E aí nós precisamos superá-la, ressignificar esse momento, compreender o sentido dessa experiência. Há uma história narrada por um médico oncologista que talvez vocês conheçam, talvez já tenham ouvido falar. Ele tinha muitos anos de atuação profissional e conta, né, que os dramas vivenciados pelos seus pacientes modificaram completamente o modo dele ver a vida. Ele fala que, por muitas vezes, né, nós só conhecemos a verdadeira dimensão das coisas quando nós somos pegos pela diversidade. E em tempos difíceis, muitas vezes, nós descobrimos como somos capazes de ir muito além do que nós imaginávamos que fosse possível. Ele se apaixonou pela oncopediatria, né, como ele conta, no início da sua carreira. E naquela época ele frequentava a enfermaria infantil de um hospital. E ele disse que ele sofria muito vendo o sofrimento das crianças, em especial depois que ele se tornou pai. Mas ele disse que um dia ele teve um presente, né? Ele fala, um anjo passou por mim. Era um anjo de 11 anos de idade. E essa criança, essa menina, já estava ali abatida por 2 longos anos de tratamentos diversos, manipulações, injeções, todos os desconfortos que a doença havia trazido e os programas, né, de tratamento químicos e radioterapias. E aí ele disse que um dia ele foi conversar com essa menina porque ele nunca tinha visto essa criança chorar, né? Ela jamais fraquejava.
E não via, ele não via, não conseguia ver medo, né, nos olhinhos da menina, né, que era o mais natural. E aí ele chega um dia, né, e encontra essa criança sozinha no quarto e pergunta pela mãe dela. E ela diz, né, o que ele nunca esqueceu, né? Ele diz assim, olha, tio, de vez em quando, a minha mãe sai do quarto, ela sai para chorar escondido. Quando eu morrer, ela vai sentir muita saudade, mas eu não tenho medo de morrer, né? E aí ele pergunta para a criança, você não tem medo de morrer? Mas o que é a morte para você? E ela conta, né? Sabe, tio, às vezes a gente dorme na cama do nosso pai e no outro dia, quando a gente acorda, a gente está na nossa própria cama, não é? Então, um dia eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. E eu vou acordar na casa dele, sabe? Porque lá é a minha verdadeira casa. E interessante como que o sofrimento havia amadurecido aquela criança, porque, na verdade, também, nós todos sabemos, não é? Embora o corpo fosse infantil, nós estamos falando de um espírito, né? De um espírito milenar, com as suas vivências, com as suas experiências, e passando naquele momento por uma outra experiência muito importante, muito significativa, né? E ela continua, a minha mãe vai sentir saudade, mas saudade é o amor que fica. O amor que fica é eterno. E é isso que nós precisamos aprender. Como dizem os poetas, né? A saudade é o bolso onde a alma guarda tudo aquilo que deu certo. Todas as experiências que nos deram alegria, o que valeu a pena e o que está destinado à eternidade. A saudade é o rosto da eternidade refletido no rio do tempo. A saudade é o amor que fica, e o amor que fica é eterno. Esse é o nosso maior aprendizado. Uma lição, às vezes, difícil de aprender, porque nós somos ainda muito egoístas, né? Não queremos abrir mão da presença daqueles que nós amamos no nosso dia a dia. Mas quando temos a perspectiva de que a vida continua, quando confiamos, né, que, na verdade, nós todos formamos uma grande família espiritual e que nós reencontraremos com aqueles que nós amamos porque estamos unidos por um laço muito forte, tudo fica mais fácil, tudo fica mais suportável, tudo fica mais compreensível. E aí, quem sabe, nós possamos também aprender um pouco mais com a cultura oriental, que tem esse entendimento da transitoriedade da vida material, né? que tem confiança na continuidade da vida. Quem sabe, aprendendo com isso, nós podemos, então, ressignificar a nossa dor, reorganizar a nossa postura diante da vida e seguir comemorando, agradecendo pelos aprendizados, pelas oportunidades, pela convivência que tanto nos ensina os nossos relacionamentos. Que assim seja. Agora nós vamos nos preparar para cantar. Como o João falou, a música, a vibração sonora, ela é refazedora. E nós vamos aproveitar e vamos colaborar com os amigos espirituais, expressando todo o nosso amor através da música. E certamente todos seremos beneficiados com isso.
Meus irmãos, nesse momento eu convido a todos que possam se colocar na posição mais confortável possível. Vamos fechar os nossos olhos e vamos procurar respirar profundamente. Na medida em que nós respiramos, nós vamos procurar também relaxar todos os músculos do nosso corpo. Vamos sentir a nossa respiração, perceber o ar entrando, o ar saindo, profunda e lentamente. Inspirando, expirando, relaxando. Inspirando e expirando profundamente. Soltando os músculos dos nossos ombros, relaxando os músculos das nossas pernas, relaxando os músculos do nosso rosto. Inspira, expira, relaxa. Inspira, respira profundamente. Expira, relaxa. Vamos acalmando assim os nossos corações, aquietando a nossa mente, procurando entrar em um estado de profunda harmonia e paz interior. Assim, mais tranquilos, eu convido a todos para que possamos fazer juntos uma pequena incursão. Nós vamos nos transportar mentalmente para um local da natureza. Pode ser um campo, à beira de um rio, de uma cachoeira, uma praia, o alto de uma montanha, um campo verde, um lugar onde nós nos sentimos acolhidos e onde podemos, através da natureza, ouvir a voz silenciosa de Deus. Deus nos fala, sim, através das flores perfumadas, do canto dos pássaros. Deus está presente na brisa suave que toca o nosso rosto, no verde da relva. E em contato com a natureza, nós vamos percebendo o real valor da vida e vamos sendo tomados de uma profunda gratidão. Estamos assim imersos em nossos pensamentos mais profundos, mais particulares, quando sentimos que alguém se aproxima de nós. Nesse momento, o nosso coração se enche de alegria. Quem está ao nosso lado é a pessoa querida que nós estamos homenageando hoje. Mal podemos acreditar. O nosso ser amado saiu dos nossos sonhos e veio nos dar um abraço. Ficamos assim abraçados fortemente com o nosso querido, com a nossa querida, e esse ente amado nos diz: que felicidade te reencontrar. Ficamos impressionados porque o nosso ser amado está muito bem, irradia no sorriso uma paz que nós nunca vimos antes. Os olhos brilham como jamais vimos brilhar antes. E a nossa pessoa amada nos diz: veja, eu estou bem, eu estou vivo, a morte não existe. Sabe, muitos amigos me acolheram quando cheguei aqui. Ficaram felizes com meu retorno e estão cuidando de vocês também. É importante para mim que você também esteja bem, que fique bem. Eu te amo muito e eu sei que você também me ama muito. E é isso que importa. No mais, tudo terá servido para o nosso aprendizado. E é isso que fazem as pessoas que se amam. Aprendem com as circunstâncias e crescem juntas. Nunca se esqueça. Nós sempre estaremos conectados pelos laços do amor que nos une. Todas as vezes, então, que quiser me encontrar novamente, basta buscar Deus em seu coração. Ore daí, eu estarei orando daqui e nós nos reencontraremos através da oração. Ficamos assim
um tempo abraçados com o nosso ser amado, sentindo a sua energia, sentindo a sua vibração, o seu carinho. E ele então nos diz: agora eu preciso seguir. Preciso continuar a minha jornada, mas lembre-se, estarei sempre por perto, estarei sempre presente no seu coração. Fiquem todos bem, cuidem-se bem. Preciso que sejam fortes. São apenas momentos que compõem a nossa história, que continua. E um dia, quando for a hora certa, nós iremos nos reencontrar. Não podemos explicar a paz profunda que vai nos invadindo. E pensamos, tudo é Deus. Agradecemos esse presente e nos despedimos do nosso ser amado, confiantes de que tudo ficará bem. Abre-se então à nossa frente um portal. Alguns amigos o esperam e ele segue adiante, acenando para nós. Temos a certeza agora de que ele está perto, embora não esteja mais ao alcance dos nossos olhos. Felizes por esses momentos, por essa oportunidade, rogamos intimamente para que ele siga orientado pela luz do nosso Mestre Jesus. Que não lhe falte esperança, força, coragem, perseverança, que não lhe falte confiança, harmonia, alegria e fé. Nesse momento, podemos sentir também as vibrações dos nossos guias e amigos espirituais espargindo sobre todos nós, dos dois lados da vida, os cromos de vitalidade que foram gerados aqui com a vibração sonora do nosso canto. Deus está presente em nossas vidas. E assim, com o coração mais leve e repleto de gratidão por esse momento e essa oportunidade, vamos retornando ao nosso momento atual, entrando em conexão com a vida aqui e agora. E juntos vamos fazer, então, a nossa prece final de agradecimento. Pai de amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido em nossas vidas. Rogamos que nos dê sempre o lenitivo necessário para a nossa dor, para acalmar os nossos corações, que nos guie em nosso conhecimento da vida maior, em nossa compreensão de que a vida continua, de que o amor é que nos conecta. Assim, Pai, pedimos também que os nossos queridos que seguiram viagem à nossa frente possam ser orientados pela luz do nosso Mestre Jesus, que eles sigam determinados em sua trajetória, em sua jornada, unidos a todos nós, pelos nossos corações e pelo nosso amor. Agradecidos, Pai, pedimos a permissão para encerrar esse momento de hoje, essa prece coletiva, esse encontro de gratidão e de homenagem, dizendo todos juntos, dos dois lados da vida e do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem para todos. Fiquem todos bem.